A paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada. A palavra que eu quero trazer para os nossos corações neste dia é sobre o discernimento da voz de Deus. 1 Samuel 3 vai dizer que Samuel, ainda jovem, estava na casa de Eli e eles, ao deitarem, Samuel ouve uma voz e ele não consegue discernir qual voz era aquela, porque Deus ainda não tinha se manifestado para ele. Então ele ouve aquela voz, vai até Eli e diz: eis-me aqui. E Eli diz: eu não te chamei. E pela segunda vez Samuel ouve aquela voz e ele volta até Eli e diz: eis-me aqui, o Senhor me chamou. E Eli diz: não, eu não te chamei. E pela terceira vez Samuel chega até Eli. E aí Eli diz assim, entende que o Senhor estava querendo falar com Samuel. E Eli vira para ele e diz assim: quando você ouvir essa voz, você diz assim: fala, Senhor, que eu te escuto. Interessante que às vezes que a voz falava com Samuel, Samuel levantava rapidamente achando que era Eli que estava falando com ele. Às vezes o nosso problema é esse. Deus quer falar, mas nós também queremos falar para o Senhor, porque nós temos tantas demandas para colocar diante de Deus, que nós não conseguimos esperar para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Às vezes nós não conseguimos discernir e às vezes nós achamos que são os nossos pensamentos falando conosco. E às vezes o Senhor quer trazer coisas para a nossa vida, quer falar conosco, quer dar uma direção, quer nos alinhar em algumas coisas, mas nós não conseguimos discernir a voz do Senhor. Eu quero pedir neste dia que os nossos ouvidos estejam alinhados com a voz do nosso Deus. A palavra diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor, que os nossos ouvidos estejam aguçados para ouvir a voz do nosso pastor, que o nosso coração esteja pronto para ouvir aquilo que o Espírito quer dizer a nós. Quando Samuel diz para o Senhor: fala, Senhor, que eu te escuto, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor para ouvi-lo, para saber aquilo que Ele quer e tem para nos dizer, a gente consegue discernir a voz do Senhor. E quando o Senhor fala para Samuel, o Senhor entrega para Samuel um castigo para a casa de Eli. Agora você imagina Samuel sendo cuidado por aquele sacerdote, na casa daquele sacerdote, e Deus entrega uma palavra de conserto para a casa de Eli. Você imagina a cabeça de Samuel tendo que entregar aquilo para Eli. Eli sendo já um sacerdote, Eli já sendo um homem avançado de idade, mas um jovem começando o teu ministério, começando a tua caminhada com Deus, agora com uma responsabilidade tão grande de trazer um alinhamento para a casa de Eli. Eu quero dizer para você, quando nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, Deus nos entrega revelações profundas, Deus entrega coisas para nós que nós nem imaginamos, mas nós precisamos confiar no Senhor, precisamos nos submeter e dizer: Senhor, eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para me dizer, eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para fazer através da minha vida, porque às vezes Deus quer te usar como instrumento na vida de alguém, Deus quer te usar como boca profética, Deus quer te usar para a honra e a glória dele, assim como o Senhor usou a Samuel, mas ele precisou estar atento à voz
do Espírito Santo, ele precisou conseguir discernir a voz do Senhor. Que neste tempo nós venhamos ter o discernimento da voz do Espírito Santo, que nós consigamos discernir qual é a voz que tem falado aos nossos ouvidos, qual a voz que tem soprado coisas aos nossos ouvidos. Meu amado, minha amada, que você tenha uma intimidade com Deus, que o Senhor seja íntimo, tão íntimo, seu, nosso, que nós consigamos discernir quando é o Senhor falando conosco, quando é o Senhor nos dando uma direção, nos dando um apontamento, que nós consigamos ter o vislumbre da voz do Todo-Poderoso até os nossos ouvidos e que nós venhamos aquietar para ouvir essa voz, porque às vezes a gente está tão ansioso, às vezes a gente está tão sobrecarregado de coisas que nós não conseguimos ter o discernimento de quando Deus quer falar, de quando Deus tem uma mensagem para nos entregar, quando Deus quer nos direcionar até diante das orações que fazemos, porque às vezes nós oramos e não esperamos a resposta, nós oramos e não esperamos qual vai ser a solução que Deus vai dar para aquela situação. Por isso, meu amado, minha amada, eu peço que você esteja atento neste tempo para discernir qual é a voz que fala contigo, qual é a voz do Espírito Santo de Deus. E mesmo que seja algo que desagrade o teu coração, que não seja aquilo que você espere, seja fiel a tudo aquilo que o Senhor te disser. Cumpra tudo aquilo que o Senhor colocar no teu coração e te informar através da tua audição, porque quando o Senhor diz, Ele cumpre aquilo que Ele diz. Quando o Senhor diz que vai fazer, Ele faz. Por isso creia no Deus que dá um destino, um Deus que dá soluções, um Deus que aponta para nós qual o caminho que nós devemos seguir, assim como ele foi com Samuel, com o profeta Samuel, ele vai ser contigo também, te direcionando, te dando, apontando o caminho que você deve ir. Não faça nada sem primeiro ouvir a voz do Senhor. Não faça nada sem que antes o Espírito te dê o discernimento e te dirija até onde Ele quer, porque a melhor coisa é estar no centro da vontade do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.